Infelizmente, eu não tenho tanto tempo disponível para ler todos os comentários e críticas que são feitas nas redes sociais, tanto da CNN quanto nas minhas redes sociais, sobre a condução dos trabalhos, sobre os argumentos aqui do debate. Mas ontem, depois do debate, eu tive a curiosidade de ler um pouco mais atentamente e eu percebi que desde o começo aqui do programa tem uma série de pessoas que se incomodam bastante com a forma que eu faço a minha saudação. Enquanto esse incômodo só for uma crítica, é absolutamente sempre válida. Quando ela passa um pouco e ultrapassa o limite do xingamento, não chega a me incomodar, mas é algo que chama atenção. Então, especialmente para você, que se incomoda tanto com a forma como eu saudo as pessoas, boa noite a todas e todos. Sobre o tema de hoje. As democracias só funcionam com poder judiciário independente. O respeito ao Estado democrático de direito exige o respeito ao guardião da Constituição, o respeito ao Supremo Tribunal Federal. Eu posso ter críticas ao Supremo Tribunal Federal, e as tenho. Críticas ao posicionamento de determinado ministro e determinado julgamento. Eu posso ter críticas a manifestações, muitas vezes públicas, de ministros que dizem que a pressão popular fez ele decidir de uma forma ou de outra, ou de que é preciso muito ouvir a voz das ruas. É preciso ouvir a voz das ruas, mas o julgamento ainda assim tem que ser um julgamento estritamente técnico. Eu posso ter críticas quando o Supremo faz algo que eu acho bastante perigoso, que é o ativismo judicial. Eu posso até ter críticas à lavação de roupa suja que um ou outro ministro pode fazer depois de um episódio de desentendimento entre os julgamentos. Lavação de roupa suja, essas vezes feitas em público. Eu acho que isso não contribui para o tribunal. Só que acima dessas críticas, e que são críticas apenas pontuais, está a defesa ao Estado Democrático de Direito, que é representado com seus erros e acertos pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso eu vejo com tanta preocupação os reiterados ataques que ministros da Corte e a própria Corte sofrem diariamente. É importante lembrar que homens e mulheres no nosso país perderam a vida para restabelecer a democracia. E nós não podemos deixar que qualquer tipo de discurso com viés autoritário ganhe força no nosso país. Qualquer discurso de viés autoritário desrespeita a Constituição e, direta e indiretamente, desrespeita seu guardião maior, que é o STF. E eu vejo isso até em pedidos de impeachment e pedidos de fechamento do Supremo, sempre feitos de forma bastante confortável, ou atrás do anonimato de um computador, ou às vezes se sentindo protegidos pela turba em cima de um carro de som. Não há motivo nenhum concreto, não há qualquer viabilidade jurídica de qualquer pedido de impeachment de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. E os pedidos que chegam a ser, com devido respeito, risíveis de fechamento do Supremo, são feitos geralmente pelas mesmas pessoas que pedem uma intervenção militar com base no artigo 142 da Constituição Federal, com certeza sem nunca ter lido uma vírgula sequer da Constituição. O Supremo é e sempre será um dos pilares da nossa democracia, o órgão máximo da justiça, e ele merece respeito com seus erros e com seus acertos. Todo e qualquer ministro, e principalmente a instituição do Supremo Tribunal Federal, merece ser respeitada. Suas primeiras considerações, Caio, por favor. Bom, eu e o presidente da República, nós temos formas bem distintas, né, de nos comunicarmos com o grande público. Mas em relação à decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, essa pauta, né, o conteúdo da nossa crítica é muito similar. No meu comentário de ontem, eu procurei expor ao espectador o duplo padrão, né, os dois pesos e duas medidas que os ministros do STF apresentam em suas decisões. Então, a isenção que eles impõem a terceiros não vale para eles próprios. Nós falamos de ministros que têm amizade com réus, falamos de ministros que soltam criminosos, né, com os quais têm relação pessoal, falamos de ministros que julgam casos dos escritórios dos seus cônjuges, ministros que abusam da sua autoridade
ou se omitem para proteger amigos, né? E é esse mesmo tribunal, ao que tudo indica, que vai inaugurar um novo tipo penal. O STF tornará ilegal a amizade com o presidente da República. E pior, ato contínuo tornará legal o julgamento de intenções, o juízo do futuro, a condenação por antecipação. Isso não é uma distopia do George Orwell, não é um blockbuster de Hollywood como o Minority Report. É a elite judiciária nacional e é inaceitável. O duplo padrão, do qual nós tratamos ontem, geralmente vem associado à hipocrisia. E quem é o hipócrita? É aquele que esconde a sua verdadeira natureza, que se comporta de forma muito dissonante daquilo que diz. É o jornalista que fica lacrando, fica em casa para audiência, mas sai do seu domicílio para atividades de lazer. É o político que diz que a sua prioridade é salvar vidas, mas não reverte o fundo eleitoral para o combate à pandemia. E é o tribunal que exige impessoalidade em nomeações, mas que em 30 anos arquivou todos os pedidos de suspeição ou impedimento dos seus ministros sem submetê-los a plenário. Mas como eu disse lá no começo, eu e o presidente nos comunicamos aí de uma forma bem diferente. E para escancarar a hipocrisia dessa decisão de barrar a indicação para a Polícia Federal, bastou ele questionar a trajetória do próprio ministro Alexandre de Moraes. Afinal, ele não é um homem de confiança do ex-presidente réu Michel Temer? Os dois não têm aí uma relação de amizade? Será que isso não influenciou na escolha do doutor Alexandre para ministro da Justiça e depois ministro do STF? Outro argumento do presidente da República que eu considero irrefutável, né? Foi, na verdade, uma provocação dirigida ao Alexandre de Moraes. Abre aspas. O senhor vai retirar ele da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para ser coerente? Touché. O critério para indicação na ABIN é mais rígido, porque ele passa pela sabatina do Senado. Ou seja, o nome do senhor Alexandre Ramagem já passou pelo crivo do Poder Legislativo. E vamos lembrar que pela primeira vez nós não temos um Congresso bovino alimentado pelo capim do Executivo, pelo menos não ainda. Isso me leva a outra fala do presidente Bolsonaro nessa coletiva. Ontem quase tivemos uma crise constitucional. Eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Ao barrar um ato de competência exclusiva da Presidência da República, sem comprovar a natureza ilícita desse ato, o STF violou cláusula pétrea da Constituição ao desrespeitar a separação de poderes. E deve doer na alma do chefe do Executivo ter que se submeter a uma decisão flagrantemente ilegal de natureza claramente política. Só que, do ponto de vista institucional, ele fez a coisa certa, o presidente Jair Bolsonaro fez a coisa certa. E para fechar em um tom um pouco mais leve, eu queria destacar para o espectador uma última dura verdade que o Bolsonaro dirigiu aos ministros do STF. Vamos lembrar, ministros indicados por José Sarney, Fernando Collor, FHC, Lula e Dilma. Olha só a dura verdade do Jair Bolsonaro. Não é essa a forma de tratar um chefe do Executivo que não tem uma acusação de corrupção contra si. Augusto? Primeiro, eu gostaria de começar fazendo aqui não uma defesa, mas uma reflexão sobre a área em que eu trabalho e, coincidentemente, é a mesma área de formação do meu debatador. A beleza do direito, uma delas, se não a maior, está justamente na divergência, na diferente interpretação da lei, em julgamentos que nem sempre são iguais. Então, quando o meu debatador aqui fala em dois pesos, eu entendo muito mais que isso seja uma divergência de posições. Divergência de posições que o próprio Supremo Tribunal Federal, no tema que nós tratamos durante essa semana e estamos tratando hoje, já se manifestou. Por exemplo, o ministro Celso de Mello, quando provocado pela nomeação de Moreira Moreira Franco, como ministro do governo Temer, teve uma decisão completamente diferente do ministro Gilmar Mendes e ontem do ministro Alexandre de Moraes. Isso chama-se o quê? Dois pesos e duas medidas? Não, isso se chama divergência de interpretação, que é justamente a beleza do julgamento colegiado e a beleza da justiça e do direito. Esse critério de nomeação que de alguma forma torna a nomeação espúria, isso já foi tratado aqui, um critério de amizade, de pessoalidade ou de histórico da pessoa. Ontem, de forma bastante agressiva, houve aqui a alusão ao presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que por ser advogado do PT, não poderia ser de alguma forma indicado ou por não ter passado em concursos públicos.
Essa afirmação, ela desconhece completamente os julgamentos que o próprio ministro Toffoli, hoje presidente do Supremo, participou no passado recente. É uma acusação sem pé nem cabeça. O ministro Toffoli condenou Delúbio Soares e condenou José Genuíno, presidente do PT. Cassou a liminar do ministro Marco Aurélio, que poderia colocar em liberdade o presidente Lula. Manteve a decisão do ministro Fux, que impedia o ex-presidente Lula de dar uma entrevista dias antes da eleição. Ao contrário das acusações que foram feitas ontem, eu enxergo no presidente da Suprema Corte atual um perfil absolutamente técnico, conciliador e que tem ajudado muito a manter um mínimo de diálogo aberto com o governo federal, com o Poder Executivo, que não quer diálogo, quer fazer ameaças. Que foi o que o presidente fez hoje pela manhã. Quase tivemos uma crise. Isso, para mim, soa quase como uma ameaça. E aqui, para terminar, eu gostaria de trazer uma informação sobre esse estudo citado pelo meu debatedor por 2 vezes, ontem e hoje, da Fundação Getúlio Vargas. Em 30 anos, o Supremo Tribunal Federal não aceitou ou arquivou todos os pedidos de impedimento ou suspeição dos ministros. Em 30 anos, o espectador sabe quantos pedidos foram feitos e quantos foram analisados pela Fundação Getúlio Vargas? 111. Desses 111, 14 casos, sim, o próprio Supremo, o próprio ministro relator se deu como impedido. O caso acabou por aí. Então, 111 menos 94 sobram, menos 14, perdão, sobram 97 casos. 97 casos em 30 anos dá pouco mais do que 3 casos por ano. Então, quando essa informação é trazida aqui, parece um universo gigantesco, e esse universo se dá, na verdade, em pouco mais de 3 casos pedindo suspeição ou impedimento de ministros por ano. E o grande finale do estudo, trazido pelo meu debatedor, é quando a Fundação de Getúlio Vargas assim diz, que as decisões do tribunal usam uma jurisprudência consistente e razoável para negar os pedidos de impedimento e suspeição. É fácil atacar o Supremo do alto de um carro de som. Difícil é fazer a lição de casa. Bom, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu discordo em relação às suas considerações sobre a natureza e a beleza do direito. Para mim, a beleza do direito não está na divergência, mas está na busca pela justiça. Isso já diz muito sobre nós. E eu não vou gastar o meu latim te explicando o que é contradição, nem o que é hipocrisia, até porque eu já fiz isso extensamente. Eu tenho certeza que o discernimento do público já cuida de entender esses conceitos, até porque ele os vivencia na pele quando órgãos, né, da elite política, da elite judiciária, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, os cospe na cara da sociedade. Sobre o estudo que você falou, você bem disse, né, o universo de processos é pequeno, só que a gente está falando de todos, né? Então, repare no que acontece, no sofisma que nós acabamos de assistir. Você bem disse, é só nos casos em que o próprio ministro relator se declara suspeito. Ou seja, os seus pares, de forma corporativa, são incapazes de fazer um juízo de suspeição, meio numa mentalidade feudal de cada um cuida do seu próprio problema, certo? Esse mesmo estudo da FGV fala, sim, que houve um atropelo ao rito e, no meu entender, apesar de eu não ser tão especializado quanto você nesse assunto, isso fere o devido processo legal. Dito isso, falando sobre impessoalidade na nomeação e voltando aí à pauta que você, por algum motivo, evita tanto. Onde que estão algumas outras contradições? O ministro Marco Aurélio, por exemplo, é primo, né, do presidente da República que o indicou, Fernando Collor. O Dias Toffoli, já que você fez o favor de citá-lo, ele foi advogado do PT e secretário do Zé Dirceu, que era o braço direito e esquerdo, a perna direita e esquerda do ex-presidente corrupto Lula, né? E eu não faço acusações ao Supremo Tribunal Federal, eu faço críticas baseado nas informações que estão à disposição aí de toda a sociedade. Talvez o que me diferencie seja que eu não sou profissionalmente ligado a eles e eu sou intelectualmente independente para fazer essas colocações. E voltando ao caso da indicação do ministro Dias Toffoli, vamos lembrar que a minha crítica foi muito pertinente. Eu disse que à época era plausível alegar que ele não tinha notável saber jurídico, né, que é um pré-requisito para a nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Ora, se uma pessoa é incapaz, por 2 vezes,
de acessar o cargos na magistratura por concurso público, isso é um indício de que ela não está apta para ser presidente da alta cúpula do nosso judiciário. Eu não vejo dificuldade nenhuma em entender esses argumentos, doutor. Sinto muito. Augusto? Eu não tenho procuração do ministro Dias Toffoli para ficar o programa inteiro fazendo uma defesa dele, até porque ele não é o tema desse debate.